Seja bem-vindo ao meu canal, onde nós vamos falar de tendências legais. Essa série de vídeos está focando no inventário e a sua substituição por um sistema de planejamento patrimonial da família, em substituição ao inventário. Eu sou a doutora Ivete Anes, sou advogada e sou professora de Direito e especialista em planejamento patrimonial da família, e venho aqui contar para vocês algumas coisas que são importantes de serem pensadas em relação ao inventário. É muito útil saber que para que se faça um inventário é necessário uma série de documentações, assim como também para outras formas de sucessão. Até mesmo para a venda de um bem, você precisa ter uma documentação muito bem organizada para você não ter dissabores. O que acontece normalmente ou com muita frequência nos escritórios de advocacia é que às vezes o cliente não guardou todos os documentos ou não fez todos os passos que deveria fazer para documentar um patrimônio imobiliário no seu nome. Muitas pessoas compram imóveis financiados, por exemplo. Às vezes pagam durante 15, 20, 25 anos e quando acabam de pagar, não vão atrás de fazer a baixa da hipoteca. Às vezes as pessoas não fazem o registro que quitaram o imóvel. Quando chega na hora do inventário, a pessoa não tem o documento hábil para que se faça a sucessão e aí o filho tem que correr atrás. Muitas vezes até o banco que o pai financiou um bem já não existe mais e a pessoa precisa dar um jeito de arrumar aquela documentação. Às vezes até não foi financiado no banco, às vezes foi financiado com a construtora. Foi feito um compromisso de compra e venda. Esse compromisso às vezes até foi registrado no cartório de registro de imóveis, mas quando se quitou o imóvel, não se teve cuidado de ir no registro de imóveis, dar baixa desse financiamento com a construtora, e aquela alienação fica pendente. E é muito difícil para um filho saber se aquela construtora ainda existe, onde é que está, com quem falar. A pessoa até faz, corre atrás e tudo mais, mas o ideal é que cada pessoa que compra um patrimônio, ela faça a sua documentação completa, faça a escritura, faça o registro do imóvel, faça a baixa das hipotecas. É muito comum as empresas hipotecarem bens da família para obter financiamentos para a empresa, financiamentos bancários. Muitas vezes esses financiamentos já se encerraram, já não existe pendência financeira nenhuma e ninguém se lembrou de pedir a documentação para a instituição financeira para dar baixa dessas alienações, dessas hipotecas, desses compromissos que estão registrados no cartório de registro de imóveis. Então, é muito útil que alguém que precise de um inventário, seja um inventário judicial, seja um inventário no cartório de registro civil, no cartório extrajudicial, que a pessoa tenha essa documentação, porque reduz bastante o trabalho que se vai ter, ou o tempo que se gasta, para se conseguir processar o inventário. E essas documentações também são importantes quando você opta por um sistema de holding. Quando você procura um advogado, vou fazer um planejamento patrimonial sucessório,
pelo sistema de holding. Também é necessário tudo isso. Também é necessário que a documentação esteja já registrada, já esteja em ordem, que você já tenha não só a escritura, mas que você tenha também um registro de imóveis. Só é dono quem não registra não é dono. Então, se você não registrou a sua compra, o seu imóvel, se você não escriturou, ou se você não baixou a hipoteca, tome essas providências. Faça isso, porque em vida você sabe com quem você tratou, você tem como correr atrás, você sabe onde buscar os documentos que você precisa. Ao passo que, se você deixar isso em aberto para sua família, você vai estar deixando um problema grande, porque como que as pessoas que não sabem nem se a construtora ainda existe, não sabem, não tem nenhuma informação a respeito, às vezes tem um contrato de compra e venda e não funciona mais naquele nome, naquele endereço, você não consegue mais localizar essas informações. Então acaba que o inventário fica muito amarrado, fica muito demorado para que se possa fazer. Isso também acontece quando a gente faz o sistema de holding. Para se fazer o sistema de holding, o mais indicado, o mais adequado, é que você realmente tenha toda a documentação registrada, tenha todas as escrituras, os registros de imóveis, tenha todos os IPTUs pagos, tenha todas as informações a respeito daquele imóvel, para que de uma forma mais fácil e prática possa se constituir a sua holding. A holding, você sabe, é uma tendência, né, uma tendência contemporânea de planejamento sucessório, para que as famílias não precisem se utilizar do inventário, e com isso você pode, de uma maneira mais barata, menos tempo, menos, enfim, desgaste, você possa resolver toda a sua transmissão patrimonial, mantendo os seus privilégios de dono, mantendo o seu comando patrimonial, sem que isso seja necessário, sem que para isso seja necessário se investir muito tempo procurando documento que ou você perdeu, ou você não fez, ou você, enfim. Então é muito importante. Um outro aspecto muito importante que é preciso levar em consideração quando se fala de sucessão patrimonial é que o inventário é tão caro e tão penoso para as famílias que muitas vezes as famílias nem fazem inventário. Quando elas vêm finalmente no escritório do advogado para fazer inventário, já faleceram 3, 4 pessoas da família. E aí você já tem 3, 4 inventários para fazer. Depois que o proprietário dos imóveis falece, não tem mais como você se utilizar de um planejamento sucessório. Se já ocorreu o falecimento antes, você tem que fazer um inventário. Você pode fazer a holding, se utilizar do sistema de holding para as próximas sucessões. Mas aqueles parentes, ascendentes seus, que já faleceram, não tem como evitar o inventário. Você ainda precisa fazer o inventário. Pode ser no cartório extrajudicial, conforme se você preenche aqueles requisitos de não ter menores, de não ter conflitos, não ter discordância entre os herdeiros. Se você não tiver problemas com família, com a viúva ou com outras pessoas que fazem parte da família, então você pode fazer o inventário na via extrajudicial. Mas se você não fez o inventário, se o seu dos ascendentes, às vezes o avô faleceu, não foi feito inventário, o pai faleceu, não foi feito inventário, agora a mãe faleceu,
e você está atrás de fazer um inventário, você já tem 3 inventários para fazer. Você já não está fazendo mais um inventário, você já tem 3 inventários para fazer. E os impostos você tem que pagar do mesmo jeito, correndo o risco que os impostos vão aumentar, porque está tramitando no Congresso Nacional um projeto de resolução que vai aumentar o imposto de transmissão causa-mortes. E vocês sabem, o Estado está sempre atrás de arrecadação, e isso é muito fácil do Congresso aprovar, do Senado aprovar, isso é competência do Senado. É muito fácil do Senado aprovar e a qualquer momento o seu filho, ao invés de pagar no máximo 8% de imposto de transmissão causa-mortes, dependendo do estado onde você reside, ou dependendo do estado onde estão, melhor explicando, do estado onde estão localizados os bens. Ao invés de pagar um máximo de 8%, ele vai ter que pagar talvez 16% ou 20%. Então, é muito importante você pensar no planejamento sucessório e, para isso, você ter realizado todos os passos. Sempre que você deixa de realizar um passo, quer seja de registro, quer seja do próprio inventário, de outros ascendentes seus que já faltaram, você vai manter um custo, vai ter que desembolsar um custo muito relevante. E isso vai ser penoso para você. Quanto mais pessoas da família vierem a faltar antes que você faça o seu sistema de holding, mais vai custar para você fazer, não só em termos de dinheiro, mas em termos de tempo também, porque você vai ter que, ao invés de processar um inventário, você vai acabar precisando processar 2, 3, 4, conforme o número de pessoas que já faltaram na sua família. Então, era isso que eu queria dizer por hoje. Espero que você tenha gostado, que esses conselhos lhe sejam úteis, que essas informações lhe sejam úteis. E se você gostou, dá um like aí, se inscreve no canal, manda esse vídeo para os seus amigos, os seus parentes, as pessoas que possam se beneficiar dessas informações. E brevemente nós teremos mais um vídeo tratando das formas contemporâneas de tendências legais para se evitar um inventário e fazer uma sucessão, principalmente dos imóveis, de uma maneira mais ágil, prática, fácil e menos cara. Estou à disposição, pode colocar suas perguntas aí no chat e nos próximos vídeos vou responder suas perguntas. Até breve. Tchau!